Então vamos lá, galera. Aqui é o professor Brenner. Nós vamos resolver alguns exercícios de segmentos de reta. Dados 3 pontos distintos de uma reta, quantos segmentos distintos esses 3 pontos podem determinar? Então a gente vai traçar aqui uma reta, né, só para ilustrar o nosso desenho. E a gente vai marcar aqui 3 pontos distintos dessa reta. Quantos são os segmentos que podem ser determinados, então, por esses 3 pontos? Simples, né? Nós podemos determinar o segmento AB, então o segmento AB. Podemos determinar o segmento BC. E não podemos esquecer do segmento AC. Então, resposta, 3 pontos distintos de uma reta determinam, então, 3 segmentos. Próximo exercício. Lembra que você pode primeiro dar uma lida na questão, dar uma pausa no vídeo, tentar resolver e depois enxergar e escutar a solução. Quantos segmentos há que passam pelos pontos A e B distintos? E aí, dados 2 pontos A e B, quantos segmentos passam por esses pontos? Cuidado, que tem uma diferença logo na outra pergunta, que é quantos há com extremidades em A e B? Ou seja, quando ele disse, capcioso, quando ele disse quantos segmentos há que passam pelos pontos A e B, quantos são? Por exemplo, tem um aqui, ó, o segmento CD, passa por A e B. CD. Por exemplo, o segmento EF, passa por A e B. Por exemplo, o segmento GH, passa por A e B. Ou seja, quantos são? Infinitos. Você pode passar vários segmentos por A e B. Então, resposta da primeira pergunta, infinitos. Agora, da segunda, quantos há com extremidades A e B? Ora, só há um segmento com extremidades A e B. Por quê? Porque a medida de um segmento ela é única, né? Então, só existe esse segmento que passa por A e B. Então, resposta, apenas um segmento. Muita gente responderia a primeira pergunta como se estivesse respondendo a segunda. Então, muito cuidado, muita atenção. 3. Classifique verdadeiro ou falso. Se 2 segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Olha, não adianta tentar fazer essa questão se você não lembra da definição do que são segmentos consecutivos, do que são segmentos colineares. Então, vamos fazer aqui uma lembrança. Vamos lembrar. O que são segmentos consecutivos? Segmentos são consecutivos, disse que 2 segmentos são consecutivos quando a extremidade de um deles é também a extremidade do outro. Então, por exemplo, o segmento CA é consecutivo de AB. Por quê? Porque a extremidade de um deles, no caso A, também é a extremidade do outro. Ponto final. Segmentos colineares. O que são segmentos colineares? São segmentos que estão numa mesma reta. Simples. Então, por exemplo, tem aqui uma reta. Aqui é o segmento AB e você tem o segmento BC. Então, AB e BC são segmentos colineares, porque estão na mesma reta. Tudo bem? Por exemplo, AB e CD, AB e CD também são colineares. Por quê? Porque estão na mesma reta. Perfeito? Então vamos lá, voltando à pergunta. Se 2 segmentos são consecutivos, quer dizer, se eles têm uma origem em comum, então eles são colineares? Não, falso. Por quê? Dá um contra-exemplo, ou seja, que mostra, esse exemplo aqui, ó. O CA e o AB, eles são consecutivos, mas eles não são colineares porque não estão na mesma reta. Então, ser consecutivo implica em ser colinear? Não, falso. Falso. B. Se 2 segmentos são colineares, então eles são consecutivos? Também falso. É só olhar o exemplo aqui, ó, o AB e o CD. Eles são colineares.
Porque estão na mesma reta. Mas eles são consecutivos e têm a mesma origem? Não. Então, segmento colinear não implica que tem que ser consecutivo. Então é falso também. Falso. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são colineares. Opa, vamos lembrar o que é adjacente. Adjacente. Quando que eu tenho dois segmentos adjacentes? Olha e presta muito bem atenção aqui. Dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes. Ou seja, você só começa a falar se dois segmentos são adjacentes se de cara eles já são o quê? Consecutivos e colineares. Tem que já ser consecutivo e colinear. Senão, nem adianta que não vai ser adjacente. Então, de cara, dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se acontece o quê? Se eles possuem em comum apenas a extremidade. Ou seja, apenas uma extremidade. Não tem mais nenhum ponto em comum. Então, vamos para o exemplo, que é mais fácil ver. O segmento MN e o segmento NP, eles são consecutivos? São. Por que eles são consecutivos? Eles são consecutivos porque tem uma extremidade em comum que é o N. Tá bom. São colineares? Estão na mesma reta? São. Tá bom. Então, se eles são consecutivos e colineares, aí eu vou pensar em deduzir se eles são ou não adjacentes. Bom, eles têm quantos pontos em comum? O MN e o NP? Só um, que é o N. Né? Então, se eles não têm pontos internos comuns, quer dizer, se um não está dentro do outro, eles só estão tocando pela extremidade, então eles são segmentos adjacentes. Agora, olha um outro exemplo embaixo. Olha o RS e olha o RT, que é todo. Eles são consecutivos? São. Por quê? Porque tem um ponto comum. Quem é o ponto comum? É o R. Né? Para ser consecutivo, é preciso ter a extremidade de um deles é também a extremidade do outro. Ou seja, tem um ponto comum. Né? Não um ponto qualquer. Tem que ser a extremidade, tá? Tem que ser a extremidade. Então tá bom. Então, eles são consecutivos porque tem a extremidade em comum. Qual é a extremidade? A extremidade R. Eles são colineares? São. Por quê? Porque estão na mesma reta. Agora, eu pergunto a você. Quantos pontos que o segmento RS e o RT têm em comum? Só tem um, que é o R? Não. Repara, tem um monte de ponto aqui, ó, que é comum tanto do RS quanto do RT. Então, como eles têm mais de um ponto comum, eles não são adjacentes. Tá claro isso? Vamos melhorar aqui. Então, vamos lá. Todo segmento adjacente implica que ele é consecutivo e colinear. Todos, né? Dados dois segmentos que são consecutivos e colineares, não necessariamente eles são adjacentes. Então, cuidado. Adjacente implica em consecutivo e colinear. Consecutivo e colinear não implica em adjacente. Então, se eu digo para você que um ângulo é adjacente, automaticamente ele já é consecutivo e colinear. A volta não é verdadeira. Então, vamos lá no problema. Ele fala, se dois segmentos são adjacentes, então eles são colineares? Sim, sempre. Né? Lembra? Se ele é adjacente, ele tem que ser colinear. Se dois segmentos são colineares, eles são adjacentes? Foi o que eu falei da volta. Eles podem ser colineares, tá vendo? Olha o exemplo aqui, ó. Eles são colineares, mas eles não são adjacentes, olha aí, ó. Eles têm mais de um ponto em comum. Ou seja, colinear não implica em adjacente. Falso. Ah, tem alguns que são? Sim, mas são todos? Não. Se não são todos, isso não é uma propriedade. De novo, adjacente implica consecutivo? Sim, sempre verdadeiro. Consecutivo implica adjacente? Às vezes, ou seja, não é uma propriedade, então a gente vai dizer que é falso. Tudo bem? Então, voltando, reforçando aqui, segmento adjacente implica em consecutivo e adjacente. Agora, consecutivo e colinear. Agora, consecutivo e colinear não necessariamente implica em adjacente. Falou que é adjacente, é consecutivo e colinear. Tá bom? Então, reveja essa aula aqui quantas vezes você precisar até você entender isso.